Enquanto chegam as questões, já agradeço mais uma vez ao professor Viforte. Professor, eu estava aqui muito atento à brilhante palestra que o senhor trouxe nessa manhã para a gente. Eu estava pensando aqui no professor Hélio Jaguaribe, nos dois Brasis, né? O dualismo social brasileiro, né? E a educação brasileira tem que conviver com isso. Como o senhor apontou, a gente ainda tem 10% de analfabetos no Brasil, né? E, por outro lado, a gente tem escolas com toda a tecnologia mais avançada aí do mundo, né? Numa das nossas semanas pedagógicas, o professor Nisquier disse que a gente tem uma escola do século XIX, um professor do século XX, mas o aluno já é do século XXI. Então, nessa relação ensino-aprendizagem, o que os cursos de formação de professores, o que a universidade, o que a escola tem que fazer para dar conta dessa dicotomia muito grande entre o ensino e a aprendizagem, né? E, principalmente, ainda esse dualismo social, tão bem apontado lá nos anos 80 pelo professor Hélio Jaguaribe, que ainda está presente hoje, né? Para iniciar, a gente podia começar por aqui. Deixa eu dizer que na minha opinião, a grande dificuldade nossa, digo, do Brasil, é que nós temos dificuldade para ajustar o nosso sistema educacional às exigências de uma sociedade de massas. O Brasil já não é uma sociedade, foi numa certa época, numa certa medida, uma sociedade de elite, pelo menos na área educacional. E nós somos hoje uma sociedade de massas. Nós somos 200 milhões de habitantes. Mesmo nas universidades, que são, mesmo aquelas caráter mais elitário dentro da sociedade, nós somos uma sociedade de massas. E é extremamente difícil conceber uma educação para uma educação democrática para uma sociedade de massa. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Discute-se muito a respeito, fazem-se experiências novas, e possivelmente as doutrinas pedagógicas que nós recebemos, dessas influências que eu mencionei, não tenham sido capazes de nos preparar para essas circunstâncias. Eu acho que isso é tarefa dos próximos doutrinários da pedagogia, né, sobre como preparar. Por exemplo, eu quero me referir a coisa do seguinte tipo. Como fazer realmente um grupo de discussão numa sala de aulas com 60 alunos? Eu posso conceber, e todos nós podemos conceber com facilidade, um debate democrático, aberto, de sentido educativo, numa sala de aula com 10 alunos. 12 alunos, talvez. Passando disso, já começa a ser difícil. Ou seja, surge a discussão. Hoje, eu francamente, talvez como um tradicionalista no campo educativo, eu me sinto mal diante das discussões sobre a sala de aula sem professor. Eu não vejo como ter uma sala de aula sem professor. Eu não vejo como imaginar um sistema de transmissão de conhecimento que não seja debate. Exatamente porque é influenciado por essas concepções democráticas que exigem a presença, o diálogo, o olhar no olhar do outro, a troca de informação, a pergunta, a discussão. Eu não vejo como imaginar a ausência do professor, que significaria a ausência do debate. Assim como não vejo como imaginar uma sociedade, uma sala de aula, na qual alunos e professores se vejam numa igualdade absoluta, não vejo como seja possível. O professor tem a sua posição na medida em que alguém deve organizar o campo da discussão, no mínimo. Alguém deve coordenar a discussão, alguém deve encaminhar a bibliografia, alguém deve acertar a pauta de matérias a ter debatidas. Ou seja, existem coisas da educação democrática do período mais antigo, porque lembremos-nos que nós falamos de educação desde
Sócrates, no mínimo. Existem coisas que nós não temos ainda como resolver. Eu não vejo resolvido isso. Eu trabalhei um tempo numa universidade americana. Não vi resolvido isso. Honestamente, não vi resolvido. Sorte que é um tema aberto que nós vamos ter que enfrentar com a coragem que tiveram os pedagogos, não é, que eu acabo de mencionar. Não sei se tem questões. Tem? Então, antes de passar para a minha próxima aqui, eu vou pegar uma dos professores. Professor Veforte, como o senhor vê a emergência no cenário político do Brasil de hoje, né, com todos os acontecimentos aí, né, em relação a um pensamento de direita, e em que medida esse pensamento se insurge exatamente e infelizmente contra os princípios participativos da democratização do Brasil, né? Inclusive aí na questão da elaboração de projetos pedagógicos. Então, o professor aqui pergunta, em relação à situação atual, o momento político do Brasil, né? O senhor fez aí a relação com a questão da educação, que não dá para falar em questões educacionais se não for em regimes democráticos, né? O professor pergunta para o senhor fazer essa análise da situação atual do Brasil com essa questão dos princípios democráticos participativos na educação. Eu diria o seguinte, eu acredito que nós temos um período de verdadeiramente, inteiramente óbvio, nós estamos verdadeiramente num período de crise institucional. Nesse sentido, num período de crise da democracia. Pesquisas recentes falam da receptividade dos partidos políticos, da instituição de partidos políticos na sociedade brasileira é muito baixa. E não apenas muito baixa, como em queda. A aceitação de certas lideranças políticas brasileiras, a partir da presidência da República e do Parlamento, também é muito baixa. Ou seja, nós estamos num período de crise, nós estamos num período de crise econômica e de crise institucional. Ao mesmo tempo, nós estamos num período de vitalidade do sistema judiciário que, honestamente, a mim me surpreende. Ou seja, nós estamos, por outra parte, num período de vitalidade dos meios de comunicação que também me surpreende. Porque este se alimenta da opinião pública, e a opinião pública são as opiniões que os indivíduos têm. Ou seja, nada no Brasil é muito simples. Tudo no Brasil é complicado. Tem uma frase atribuída, se não me engano, a Tom Jobim, que diz o seguinte: o Brasil não é para principiantes. É muito complicado, porque nós estamos numa situação em que se fala, por exemplo, do desenvolvimento de um pensamento conservador na sociedade brasileira. Nós somos conservadores. São duas coisas diferentes. Em maioria, se nós pesquisarmos, creio, posso estar errado, se nós pesquisarmos o pensamento brasileiro de raiz, nós somos conservadores. Mas nós somos conservadores no sentido de certas coisas que estão sendo... não são esses temas que eu estou discutindo aqui. Nós somos conservadores em relação a certos valores relativos à família. Nós somos conservadores em relação a certos valores relativos à ordem. Mas isso não significa necessariamente uma concepção conservadora no plano da política. Onde estão os partidos conservadores? Ou são tantos conservadores, ou são todos conservadores. Ou não há nenhum conservador. Curioso, no Brasil ninguém se qualifica como de direita. Eu não sei se eles dão conta disso. Nós estávamos conversando com um colega, nós estivemos no Chile. Ele esteve no Chile para certas atividades dele, e eu também, depois. O Chile tem uma direita
uma direita conservadora, mas pessoas distintas da sociedade se qualificam de direita. Eles têm alternativas conservadoras para a sociedade. São 1/3 da opinião pública. São conservadores no sentido político. No sentido político, quase que nós não temos conservadores. Sei lá quem é conservador. Deve ter 1 ou 2. Ou, se vamos dizer, tem 15. Porque não, dá a impressão de que não tem. Agora, nós todos somos basicamente conservadores, no sentido de que nós vamos... Existe um tipo de crítica à sociedade brasileira que diz o seguinte: ocorrem coisas terríveis no Brasil e não acontece nada. A pessoa que diz isso quer que o país se rebele. O país não se rebela. Por quê? Porque o país não quer se rebelar. Porque o país tem coisas a preservar. Mesmo quando o sujeito está mal, ele esteve pior antes. A experiência da história brasileira é uma experiência de progresso. Eu gostaria de dizer isso com muita clareza e dizer que as pessoas não sentem só a experiência do presente, elas sentem a experiência que herdam. Deixa eu dizer de maneira clara, eu sou filho de imigrantes. Imigrantes nordestinos, por um lado, e italianos, por outro. Eu dizia isso a um nordestino, prefeito, ele me dizia assim, gente ruim, com aquele jeito nordestino de falar. Quer dizer, é gente pobre que veio para cá em fins do século XIX. Vieram para São Paulo no início do século XX. Mas essa gente toda melhorou. Se essa gente toda melhorou, essa gente tem o que preservar, que foi o seu próprio trabalho. Eu não sei se comunico o que eu tenho a dizer. Se é o seu próprio trabalho, eles educaram os filhos. Ou seja, o conservadorismo brasileiro, no plano social, não é necessariamente um conservadorismo no plano político. Pelo contrário, no plano político, eu quero a democracia, que supõe uma ideologia progressiva, que muda ainda mais a sociedade. Ou seja, eu acho que há muito a conversar, há muito a discutir sobre o Brasil atual. Eu não acredito, sinceramente, que o nosso conservadorismo, no plano político, seja tanto quanto se diz. Eu acho que... Vejam o seguinte, podemos qualificar essas grandes manifestações de rua que ocorreram em São Paulo, que ocorreram no Rio, como conservadoras. Por quê? Elas queriam correção de coisas erradas, que poderiam, eventualmente, se verificar de estarem certas. Mas não se pode viver numa sociedade que não tem a possibilidade de que os cidadãos se manifestem. Ou seja, eu tenho muita esperança, continuo tendo muita esperança na democracia brasileira. Eu acho que esse sentimento democrático brasileiro, que informa o sentimento da grande maioria da população, vai buscar alternativas de desenvolvimento democrático e educacional para o país. Obrigado, professor. Tem uma outra questão aqui, do professor Nilson, da Escola de Engenharia, e outros aqui na mesma temática, sobre a educação à distância. O professor afirma assim que o palestrante afirmou que o conhecimento se dá por meio do debate, né? Então, como o senhor vê, como o senhor entende o uso das novas tecnologias como ferramentas de aprendizagem? É possível educar à distância? Olha, eu acho que todas as tecnologias que se possam usar em benefício da educação e do desenvolvimento da cultura devem ser usadas. Mas não vamos acreditar em milagres. Honestamente, eu acredito em milagres em outra esfera. Nesse nível, não. Aí não dá. Quer dizer que... Veja o seguinte, a sala de aula é um ambiente especial. A sala de aula é um ambiente de liderança cultural de sentido muito profundo. Por que eu me lembro de alguns professores, num sentido muito positivo, que eu tive, por exemplo, no curso ginasial? É porque esses professores foram capazes de criar, na cabeça das crianças, naquele momento, uma confiança. Isso não é tão simples. Quer dizer, significa pegar um garoto de 14 anos
e infundir nesse garoto uma confiança em si e no seu próprio desenvolvimento. Porque a educação, no fundo, essencialmente, é o desenvolvimento da personalidade humana. É disso que se trata. Quando, na sala de aula, isso é possível. Eu, francamente, entendo que haverá meios tecnológicos que se podem usar para ajudar isto, para contribuir neste mesmo sentido, mas não para substituir. Eu não acredito numa educação, já disse, sem professor e sem a presença do professor. Eu acredito, sim, que a educação possa se beneficiar de todos os sistemas tecnológicos de informação. Por exemplo, a entrada da internet no sistema educacional, eu acho que é importante. Mas, no fim das contas, alguém toma a decisão. E este que toma a decisão, do lado de cá, do monitor, é um garoto, é uma garota. E tem que ter uma orientação. E esta orientação é dada não apenas pelo que diz o professor, mas pelo sentimento de confiança em si que o professor infunde. Quer dizer, pelo sentimento de confiança no desenvolvimento da própria personalidade da criança. Não existe, a meu ver, a possibilidade de uma educação sem uma orientação. É o mesmo que imaginar o seguinte: existe a possibilidade de que as crianças se desenvolvam sem pais? Não é que o professor seja um pai, mas um pai, quando é um bom pai, é um orientador. Alguma coisa ele vai sugerir de modelo para o filho. E este modelo não se traduz em palavras, são valores. É a figura dele. Nem sempre é o que ele faz, nem sempre é o que ele diz, é o que ele faz. Quer dizer, é muito importante, a sala de aula, quando ela é bem resolvida, é um sentimento, foi dito isso aqui, é um sentimento de transmissão do espírito, de comunicação espiritual. Isso supõe um trabalho que é um trabalho de esforço do professor, que às vezes alcança, às vezes não alcança, mas ele luta por isso o tempo todo. Isso se transmite no aluno. Eu acho que a tecnologia ajuda, mas não substitui. Ainda na questão de política educacional, como o senhor está vendo atualmente essa política educacional do governo, agora que tem como lema Pátria Educadora, e colocou no Ministério da Educação um filósofo, né, para cuidar desses assuntos. Então, a pergunta é: quais são as perspectivas para a educação, a partir da Pátria Educadora e um filósofo na pasta da educação? E a questão é, principalmente, para o senhor falar no ensino superior e na pós-graduação. Quais as perspectivas? Eu conheço o professor Giannini, que ele também é professor do outro lado da rua. Eu conheço o professor Giannini e acho que ele é um excelente professor, um filósofo competente, um professor de filosofia extremamente competente. O que dependesse dele, eu não tenho dúvida que nós teríamos um bom Ministério da Educação. Agora, nós estamos no contexto de um ajuste fiscal. E a Pátria Educadora aplica os mesmos critérios. O governo aplica para a educação os mesmos critérios que aplica em qualquer área para o corte. Há uma tradição, que eu não sei de onde é que vem, mas, enfim, venha de onde vier, é a pior possível, do corte longitudinal. Como é que ele chama aquilo? É um corte igual para todos. Não existe isso. Você tem que fazer corte fiscal, eu concordo. Sobretudo, tem que cortar gastos do governo. O governo gasta demais, também concordo. Mas não dá para cortar igual para todos. Quer dizer, uma coisa é cortar em certas áreas da economia, e outra coisa é cortar na área da educação. Porque você corta na área da educação, você corta no osso, você não corta na gordura. E, no fim, você mata o cliente. Quer dizer, a Pátria Educadora, eu não sei a que veio, exceto a fórmula, que eu acho boa,
E eu não critico a fórmula, porque eu acho melhor esta fórmula, mesmo que não tenha nenhum efeito agora, do que outra que poderia ser pior. Pelo menos, se não realizamos a pátria educadora, sabemos que deveríamos realizá-la. Mas eu não vejo. Agora, deixa eu dizer alguma coisa sobre a pós-graduação, não tanto sobre o futuro, mas mais sobre o passado. Curiosamente, a pós-graduação se criou no Brasil como sistema nacional em 1973, 1973. Isso não significa que todos os sistemas de todos os cursos de educação em todas as universidades sejam desta data, não é isso. É que o sistema nacional se criou em 1973. E eu acho que realmente foi uma decisão positiva, embora, curiosamente, isso tenha... Veja como o mundo é complicado. Embora isso tenha sido criado por regime militar. O regime militar é extremamente autoritário. Mas criou esse regime de pós-graduação, que, a meu ver, é um progresso para o Brasil. Honestamente, eu acho que é um progresso. Nós temos um crescimento dos regimes de pós-graduação em várias universidades brasileiras, em todo o país, e isso vem de 1973 para cá. Antes, nós tínhamos uma coisa muito desequilibrada, muito desequilibrada. Pois bem, eu acho que esse sistema tem crescido, esse sistema é progressivo, e esse sistema vai bem. E eu espero que continue indo bem. Até porque o Giannini foi da CAPES. E a CAPES estava vinculada a esse sistema de pós-graduação. Ou seja, eu espero que ele dê uma atenção especial a essas áreas de onde ele vem, né? Agora, ao mesmo tempo, eu sei que o ministro da Educação tem que dar atenção especial à educação básica. Então, é muito complicado você pedir ao ministro da Educação que faça cortes. Isso realmente, eu não vejo como é que é possível. Mas, em todo caso, ele está lá para isso, não é? E eu espero que ele aguente o quanto puder, não é? E faça o melhor que puder. Mais uma pergunta. Bom dia, professor Viforte. Precisamos de excelência em sala de aula. Contudo, com as dezenas de professores alocados, tanto em pesquisa como em sala de aula, pode ter qualidade, né? Pode ter qualidade em sala de aula. Se concentram todo o seu tempo para produzir artigos, o famoso Lattes, né, em cima do professor da universidade. Ele é cobrado pela sua produção e tal. E o professor aqui entende, ele não se identificou, que isso não tem refletido na qualidade da aula dada pelo professor, e tampouco na melhoria da educação. Então, por um lado, essa cobrança exagerada de produção, de artigo, de formação de currículo Lattes, e, por outro lado, isso não está refletindo ainda na qualidade da aula dada. Eu acho que isso é um problema, e é um problema nosso. É um problema que depende muito da capacidade das instituições educacionais de se definirem diante dessas instituições financiadoras, sobretudo as instituições públicas financiadoras, que estabelecem esses critérios. Eu também concordo que nem sempre o bom desenvolvimento da pesquisa numa universidade pode ajudar o bom desenvolvimento da educação dentro dessa universidade. Não obstante, eu acredito que pode, que deve, que deveria. Deveria sempre que os dois lados fossem igualmente prestigiados. Porque essa concepção progressiva da educação, eu já mencionei antes na minha curta exposição, falando da concepção de laboratório de educação que tinha Dewey, né, da educação como diálogo, é uma concepção que se inspira na ciência. Se inspira, é o desenvolvimento da educação a partir de hipóteses que se verificam, né? É um desenvolvimento da educação que se inspira no desenvolvimento científico. Deveria ser possível, e eu acho que em alguns segmentos é possível, que o desenvolvimento de uma pesquisa em história, ou em sociologia, ou em economia, inspire cursos interessantes, não é? E mais criativos, porque o professor tem experiência em pesquisa.
E ele é capaz de transmitir essa experiência de pesquisa para o espírito dos cursos que apresenta. Contudo, eu sei que nem sempre é assim. Nem sempre isto ocorre. E, sobretudo, este critério dois critérios de avaliação que me parecem precários. Um é a mera avaliação por títulos. Eu tive professores que tinham poucos títulos e eram professores magníficos. Nunca foram prestigiados como deveriam, porque não tinham os títulos que permitiriam esse prestígio. Eu não creio que seja bom, porque a avaliação de um professor deve ser por algum outro critério que diz respeito ao seu desempenho como docente. Além do mais, o desempenho de um pesquisador não se mede apenas por artigos publicados. O desempenho de um pesquisador se mede também pela qualidade daquilo que ele produz. Ou seja, é mais complexo, tanto na área docente propriamente dita, na área da atividade didática, pedagógica, quanto na área da pesquisa. As duas avaliações são discutíveis. Isso leva, eventualmente, a falsificações de avaliação, avaliações falseadas da significação desses professores, e mesmo das instituições. Mesmo das instituições, que são, às vezes, prestigiadas, porque têm determinado número de doutores, mais do que pelo desempenho educacional efetivo que possam ter. Ou seja, isso realmente é alguma coisa que deve ser discutido, e deve ser discutido com jeito, para a gente encontrar uma forma que atenda à complexidade dos dois lados do problema. Obrigado, professor. Mais uma pergunta. Se o lugar do poder e o lugar do saber se comunicam, como não temer descaminhos na construção dialógica e dialética do conhecimento hoje, diante de posturas autoritárias e conservadoras que visam tomar unilateralmente o poder? Desprezo público manifesto por Paulo Freire, por instituições democráticas, pedindo até a volta da ditadura e a ascensão de um discurso intolerante e avesso ao diálogo. Ou seja, nessa relação, lugar do saber, lugar do poder, parece que não está se comunicando. Realmente nós vamos carregar essas contradições por muito tempo. Não creio que essas contradições se resolvam com facilidade, mas também não creio que essa tendência regressiva prevaleça. Honestamente, não creio. Eu vi também uma manifestação negativa, numa dessas manifestações de rua, sobre o Paulo Freire. Meu Deus. Quer dizer, outras coisas, vamos está bem, critique-se o que se queira, mas ele era um professor que escreveu livros, que deu aulas, né, e que estava aberto à crítica, que, aliás, foi muito criticado. Não se trata de imaginá-lo como algo diferente do que era. Eu tive a oportunidade e a honra pessoal de ter conhecido Paulo Freire, uma figura doce, uma figura humana notável, né? Agora, era apenas isto. Era um professor, um estudioso. Pode estar errado, como eu posso estar errado, qualquer de nós pode estar errado. Mas não significa que se deva tratá-lo como um político, que na verdade nunca foi. Que ele tinha sua simpatia política por aqui ou por ali, sim, tinha, mas ele próprio não era. Ele, pelo contrário, ele tinha uma índole antipolítica, por causa da sua sensibilidade religiosa. Eu acho muito difícil um sujeito ser realmente religioso, profundamente religioso, e, ao mesmo tempo, ser militantemente político. Deve ser não creio que seja impossível, mas deve ser extremamente difícil, porque ele terá sempre constrangimentos de ordem religiosa que impedem uma ação política, a eficácia de uma ação política. E se ele se desenvolver... Ou seja, eu não creio que seja impossível, eu creio que seja muito difícil. Agora, haverá sempre quem se manifeste contra manifestações democráticas,
dentro da sociedade brasileira. Isso é parte da democracia, curiosamente. Isso é parte da democracia. Uma das coisas que me surpreendeu na Inglaterra, tive um períodozinho na Inglaterra, um período curto. Quem lá na Inglaterra tem um grande parque, que eles escapa o nome do parque agora, né, e que tem uns sujeitos, são as tribunas livres. Então, o sujeito sobe em cima tem uma tribuna preparada para um orador, que podia falar pode falar o que quiser. Então, ele ali fala o que bem entende. Ele fala pela abolição do partido Labour Party, pela abolição o que bem entende, pela abolição da monarquia, faz a crítica da princesa Diana e não sei o quê, fala o que bem entender. E tem 5 ou 6 ouvindo. Isso é parte. Isso faz parte. Eu acho que nós não devemos nos preocupar. Tudo bem, o que eu acho que nos deve preocupar é a democracia no seu conjunto, que ela abra espaço, né, para todas as possibilidades de expressão humana, sempre que, regra democrática fundamental, que tais expressões não inibam a expressão da liberdade do outro. Né? Nós devemos admitir que haja a possibilidade de expressão da liberdade em sentido amplo. Veja bem, em certos países comunistas, num determinado momento, o sujeito não era preso porque era dissidente, era preso porque se entendia que ele era doente mental. Quer dizer, também não pode. Quer dizer, se você tem um tipo de regime que é capaz de decidir se o sujeito é saudável ou doente, de acordo com a sua opinião política, então não dá. Ou seja, eu acho que há um certo tipo de gente, quando fala na Inglaterra ou fala no Brasil sobre determinadas coisas, que, na verdade, está delirando. Na verdade, está delirando. Então, eu digo, liberdade para o delírio, sempre que ele não impeça a liberdade do bem-pensar de todos os demais. A professora Miriam, da nossa Faculdade de Educação, ela parabeniza o senhor pela conferência e ela pergunta que, como ex-ministro da Cultura, o senhor considera positivo a separação da cultura da educação? Né? Como a cultura, compreendida como plural, contribui para uma educação progressiva dentro da universidade? Eu considero negativa a separação sempre que não haja diálogo entre os dois ministérios, educação e cultura. Porque educação é cultura, e cultura é educação. Quando nós falamos de educação, nós pensamos num sistema educacional, nós pensamos num sistema de escolas, nós pensamos em hierarquias definidas. E quando nós falamos em cultura, no sistema administrativo, nós pensamos em eventos, sobretudo. Um dos problemas nossos na área educacional é de que certos segmentos da área educacional se libertaram da inquietação cultural. Eu não sei se sou claro. Eu acho que as universidades... Eu sou um estudante de uma escola, de um ginásio, onde havia canto orfeônico. Eu não sei quantos presentes terão praticado canto orfeônico nas suas escolas. O pessoal não levanta a mão, porque todo mundo é terceira idade. Só a terceira idade teve canto orfeônico. Não é possível. Eu aprendi a cantar na escola. Como é que eu ia aprender a cantar em casa se meu pai estava trabalhando? Se quando ele chegava, embora ele fosse músico também, ele gostava de música, ele não ia cantar comigo, ele ia tocar na bandinha de música da cidade. Como é que as crianças vão aprender na escola? Como é que as crianças vão aprender fora da escola se não tiverem uma escola para... Ou seja, a música se aprende também na escola. A música é disciplina do espírito. A música é parte da nossa educação. Educação física. Eu acho que a leitura dos clássicos ajuda. Mens sana in corpore sano. A mente sã no corpo são. Tem que haver uma certa... Agora, eu acho que a cultura, separando-se, o Ministério da Cultura, separando-se do Ministério da Educação,
liberou a cultura do problema da continuidade do evento, liberou a cultura do problema de uma certa hierarquia dos patrocínios, que na área educacional é muito mais clara, já que se patrocinam escolas, e as escolas têm alunos, e liberou a educação desta efervescência que a cultura pode suscitar. Eu não acho bom. Eu acho que essa separação é uma separação administrativa, meramente administrativa, e que, se tomada a sério, ou seja, se tomada do ponto de vista doutrinário, é prejudicial. Acho que sim, a educação pode ajudar nos colégios, e eu digo que a educação, o Ministério da Cultura, ajudou quando pôde ajudar, porque também a estrutura administrativa cria obstáculos, ela própria, para esta cooperação, mas onde pôde, a cultura cooperou, porque é importante que haja na escola um ambiente de comunidade, um ambiente de participação espiritual, cultural, na vida daquela escola. Para dizer o que eu quero dizer de uma maneira muito simples, o pessoal do Mackenzie entende isso direitinho, porque o pessoal do Mackenzie, no fim das contas, pertence à mesma rua, é a mesma rua, Maria Antônia, que é o seguinte, cria-se uma comunidade cultural até na rua. E, no fim, as pessoas, sobretudo os de terceira idade, se lembram da rua, como os garotos antigamente se lembravam da rua, ao falar a rua é pública. Quer dizer, tudo isso é parte de um espírito que diz respeito à formação da cidadania. Portanto, eu, pessoalmente, acho que a separação do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação não é uma coisa boa, mas pode ser sanada se houver cooperação efetiva entre os dois ministérios. Vamos para as duas últimas perguntas. O professor Eduardo Nardelli, da Faculdade de Arquitetura, do Mackenzie, ele gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a inovação na pesquisa brasileira e sua importância para o desenvolvimento do país. E, se puder, comparar um pouquinho com a experiência americana. Isso, a inovação na pesquisa brasileira. Isso. Eu creio que isso existem instituições de pesquisa no Brasil muito antes do sistema de pós-graduação, Sistema Nacional de Pós-Graduação. Por exemplo, eu aprendi, embora já soubesse por informações muito superficiais, o sistema existem certos laboratórios no Rio que são realmente instituições científicas de peso institucional importante. Laboratório de Física, não é? Instituto de Matemática. Quer dizer, existem instituições que têm uma formação científica que vem de há mais tempo. Eu não conheço as origens desse processo de formação, mas que têm matemáticos importantes e físicos importantes. Do mesmo modo que na medicina. Quer dizer, este laboratório Oswaldo Cruz, o Instituto Oswaldo Cruz, que é uma instituição que vem de há muito tempo. Não é? Essas instituições ajudaram a criar, vieram instituições que criaram seus próprios quadros e desenvolveram muita gente. Do mesmo modo, as faculdades, as universidades formam e têm formado antes mesmo da criação do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Porém, eu quero crer, e digo que quero crer porque não sei de fato, que os Sistemas Nacional de Pós-Graduação ajudam nesse sentido. Assim que as universidades que têm pós-graduação têm dado uma contribuição, quero crer, ao desenvolvimento da pesquisa brasileira, que tem desenvolvido. Nós, no Brasil, estamos sempre a menos, nós estamos sempre devendo. Dizer isso é uma coisa terrível no Brasil, porque realmente nós todos devemos um pouco da dívida do país, né? Mas nós estamos sempre devendo, porque o Brasil sempre deve em relação ao seu próprio ideal de nação. Nós queremos ser um país de progresso, um país democrático, um país de cidadania livre, um país de grande desenvolvimento industrial, etc., de grande desenvolvimento educacional, e nós estamos sempre carentes em relação às nossas próprias ideias. Eu gostaria que isso ficasse claro, tem que ficar claro na cabeça
nossa cabeça de brasileiros. Eu me lembro de um capítulo do livro do Lampedusa, sobre Il Gatto Pardo, que é um romance que deu um grande filme sobre a mudança na Sicília, na Itália, a partir da Revolução que veio do norte da Itália para o sul. Um príncipe siciliano, uma grande figura da Sicília, recebeu em sua casa um jovem oficial, um tenente, que vinha do norte da Itália, do norte progressista da Itália, com ambição juvenil, por um lado, por outro lado, a ambição de um revolucionário daquela época, de mudar a Sicília. E ele ia falar com o príncipe, é um diálogo lindo, lindo, extraordinário. A Sicília não é a Sicília que se fala nas piadas por aí. A Sicília é a Magna Grécia. A Sicília é a Grécia da Antiguidade. A Sicília tem uma imensa tradição. Então, o rapaz chegou, oficial, embora fosse mandante militar daquela região, e disse ao príncipe: príncipe, eu estou surpreso com esse contraste. Pensem no Brasil. A miséria fora do palácio, e no palácio esta magnificência. Isso é o Brasil, né? Bem pensando, isso é o Brasil. A miséria fora do palácio, e no palácio esta riqueza. Então o príncipe disse: meu caro oficial, o senhor não é o primeiro que vem do norte pensando que vai melhorar-nos, que vai reformar-nos. Não se preocupe. Há mais de 2000 anos tem havido invasões à Sicília e sempre vem alguém como o senhor tentando nos melhorar e não consegue. Sabe por quê, caro oficial? É porque nós já somos ótimos. Nós já chegamos ao máximo. Nós não temos perfeição possível. Ou seja, isso é dito de uma maneira belíssima, entendeu? Mas é extremamente difícil de dizer isso no Brasil, porque ninguém acredita nisso. Mas então nós precisamos transferir a metáfora para uma região muito antiga, de uma Itália muito antiga, não é? De uma aristocracia muito velha, que é capaz de se imaginar num passado Nós nunca imaginamos isto. Então, nós brasileiros não podemos nos imaginar terminados. Essa é uma sociedade, alguns brasileiros se inquietam com o fato do Brasil uma sociedade inacabada. Graças a Deus que é inacabada. Se fosse acabada, nós estaríamos muito mal. Graças a Deus que é inacabada, porque nós podemos dar uma contribuição para que se acabe melhor. É disso que se trata. E para encerrar, a última pergunta, professor, é para o senhor falar um pouquinho sobre o aluno. O aluno dentro desse processo, né? A universidade fica discutindo o papel da educação, como a oferta do conhecimento, e, por outro lado, será que nós não estamos negligenciando o papel do aluno? Será que esse aluno ainda quer aprender? Será que ele precisa ainda da universidade? Ou nós ou estamos negligenciando isso ou não? Ou seja, o senhor encerrar com o papel do aluno nesse processo. Eu acho que é uma pergunta inteiramente pertinente, preocupante, porque nessa sociedade de massas, nós não temos o mesmo tipo de estrutura de família que tínhamos antes. Nós não temos o mesmo tipo de estrutura social. Temos a grande diferenciação social dos pobres e ricos, mas os matizes da estrutura social mudaram. Para deixar claro o que eu quero dizer, dando um exemplo pessoal, que é meu pessoal, mas poderia ser de qualquer dos presentes, eu não tinha qualquer dúvida, eu pessoalmente com o aluno, de que eu devia estudar. Sabe por quê? Porque meu pai era imigrante, filho de imigrante, e insistia em casa, vocês têm que estudar. Ele passava para nós sem dizer, vocês têm que estudar para terem uma vida melhor que a minha. Isso, na sociedade, eu sei que existem segmentos da sociedade que estão em melhor vida, melhor condição social, mas eu digo, isso na sociedade cria um clima
no qual a educação tem uma atração poderosa, o conhecimento tem uma atração poderosa. Numa sociedade de massas, as coisas podem ser diferentes, até porque a família muda. A autoridade paterna muda também. Não é que não exista, muda de caráter. Perde certos aspectos do carisma que tinha. O problema é que o professor pode criar essa confiança. O problema é que o professor pode falar da história. Pode falar de um passado da sua própria sociedade. E, olha, uma coisa que me espanta, realmente me espanta, aos 70 e tantos anos de idade, é que eu fui me dedicar a ler sobre a antiguidade, ler, de fato, com calma, até porque ninguém podia me cobrar a leitura. Ler, de fato. Ninguém pode me cobrar nada sobre o que eu vou ler ou não vou ler. Sobre a antiguidade clássica grega e sobre a antiguidade clássica romana. Aliás, que é no contexto que se cria o cristianismo, que também é outra criação poderosíssima da história. Alguém disse que toda a filosofia contemporânea poderia ser resumida em notas de pé de página sobre Platão. E que todas as grandes questões da filosofia estão em Platão e em Aristóteles e em Sócrates. Eu não sei se isso é verdade, mas é algo perto disso. Quer dizer, nós temos uma grande origem, nós temos uma origem importantíssima. Surgiu há pouco aí um livro, que eu não sei que importância tem, sobre o Zelote, sobre o Cristo histórico. É uma polêmica que não termina. Eu não sei se terão lido, alguns devem ter lido. É uma coisa espantosa, porque você lê sobre a figura de Cristo, da qual todos nós temos referência, informação, alguma informação, pelo menos, ao longo de toda a vida. Então, você vai ver um livrinho, não é que o livro diz coisas novas, não, é que ele diz de um ângulo diferente coisas que nós conhecíamos. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez na sociedade de massas, nós não tenhamos a inspiração na sociedade presente sobre por que aprender, mas nós temos a inspiração na nossa história. E não é na nossa história do Brasil apenas, na nossa história, pelo menos a história do Ocidente. Nós temos uma grande tradição. Se trata de defender a democracia e defender essa grande tradição ocidental e cristã do pensamento humano. Muito obrigado. Professor Weforte, em nome do corpo docente aqui, dos professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu quero agradecer a presença do senhor nesse encerramento da nossa Semana Pedagógica. Uma alegria, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Então, em nome dos professores, nós agradecemos a bela conferência e essa importante reflexão que o senhor trouxe aqui para a gente. E para fazer o encerramento oficial da nossa oitava semana de preparação pedagógica, eu convido o nosso pró-reitor de graduação e assuntos acadêmicos, professor Dr. Cleverson Pereira. De forma muito rápida, a nossa palavra em nome do magnífico reitor, Dr. Benedito Aguiar, que precisou se ausentar há alguns minutos. Mais uma vez agradecer ao Dr. Weforte pela sua presença, pelo brilhantismo da sua fala, por esse compartilhar, não é, conosco. Mais uma vez, reforçar a nossa gratidão a cada professor aqui presente, e que aqueles que não puderam vir, mas que participaram da Semana Pedagógica. E, em nome da reitoria, também como uma forma de gratidão ao senhor, entregar uma lembrança da nossa universidade. E, assim, desta forma, nós damos por encerrado este evento. Muito obrigado.